especiais na presença do Senhor. Deus tem feito tantas coisas no nosso meio. Só que às vezes a gente estava conversando com os meninos ali atrás, a gente tem essa mania de pensar nas coisas numa finalização, como se essa fosse a última sessão para finalizar o culto em si, o culto pelo culto, a finalização de um evento pela finalização de um evento. Mas a verdade é que nós estamos constantemente sendo empurrados pelo Senhor para acessar lugares do seu coração, para descobrir Ele um pouco mais, para sermos tocados nos lugares aonde a gente nem sabe que precisa ser tocado. O Senhor tocando na nossa forma, na nossa estrutura, mudando tudo de lugar. E a gente precisa ter esse coração e esse entendimento de que nunca é só um culto. Nunca é só um culto, independentemente daquilo que vai ser dito aqui. Pode acender a luz. Independente daquilo que é pregado no sentido da mensagem, do tema da mensagem. Meus amigos, a gente estava conversando ali, a gente está há 7 anos falando a mesma coisa, perseguindo a mesma coisa. Eu prego a mesma mensagem há 7 anos, a mesma coisa. Desejo pelo Senhor, anseio por Deus. Não é a respeito da gente ter uma nova revelação de uma outra coisa. Todos os meus amigos aqui, seja de BH, seja de Campinas, seja de Brasília, ninguém vai ouvir nada da minha boca mais extraordinário de uma revelação. Todo mundo sabe, inclusive, as coisas decoradas. Romeu, coitado, já deve estar, meu marido, então, cansado de ouvir as mesmas coisas. Não tô. Mas é a respeito de que não importa, não tem isso de, nossa, eu já acessei esse lugar demais no coração de Deus. Sabe por quê? Porque isso quer dizer que você tem a coragem de determinar que você já está fatigado, já está satisfeito de uma parte do Cordeiro de Deus. E isso não existe. Isso não existe. É estarmos sedentos pelo Senhor, daquilo que Ele quiser exibir, daquilo que Ele quiser mostrar, quantas vezes Ele quiser mostrar, de novo, de novo e de novo, porque nós amamos quem Ele é, e nós desejamos quem Ele é por completo, do jeito que Ele quiser aparecer. Irmãos, nós precisamos entender que Deus não está buscando grandes homens, grandes mulheres. Deus está procurando homens e mulheres prostrados. Que vão tocar no coração de um Deus, sabe, o nosso Senhor. O coração do nosso Senhor é uma chaga aberta. É um Deus que sangra por um povo, por um desejo. Então não é a respeito de grandes homens com a influência, com o contato, com o talento. Isso não serve de nada se o nosso coração não está no lugar de homens prostrados. Eu te amo como você quiser vir. Eu te desejo como você quiser se exibir. Eu te desejo como o Senhor quiser me usar, para quem o Senhor quiser me usar, do jeito que quiser me usar, na medida que quiser me usar, sem titubear. Só titubeia quem não entende quem está mandando. Só titubeia quem não entende, quem não tem a revelação de quem está nos chamando, de quem está nos comissionando. Deus tem um desejo, Deus tem um plano, e Ele conta com cada um de nós para participar daquilo que Ele está fazendo. Irmãos, vocês percebem o escândalo que isso é? A simplicidade do Evangelho que nos deixa boquiabertos com o escândalo que é a boa notícia
de um Deus que deseja algo e que conta com aqueles que eram seus inimigos para fazer com que a sua vontade seja satisfeita na terra. Aqueles que o rejeitaram, aqueles que não o escolheram. Nós precisamos entender o coração do Senhor para isso. Mais do que a gente entender sobre tudo que a gente aprendeu, aquilo que eu sei que tem muitas pessoas que já fizeram a escola 24/14, gente, a gente aprende a falar com ateu, a gente aprende a falar isso, a abordar pessoas na balada. Cara, tudo isso é instrumento de um coração que deseja o Senhor, e porque ama o Senhor e vê aquilo que está no seu coração, engaja com aquilo que o seu amado deseja, não o contrário. Deus não está nem aí porque a gente sabe fazer. Deus não está nem aí porque a gente sabe fazer. Ele é que dá os talentos, Ele que dá o dom, é Ele quem está fazendo. Isso não impressiona Deus. Talento não impressiona Deus. Habilidade não impressiona Deus. Ah, porque eu prego, porque eu canto, porque eu faço assim, faço assado, e as pessoas, uau, como ele é espiritual. Deus não está nem aí para isso. Deus quer o coração de homens que foram encontrados pelo escândalo do Evangelho e falaram: ah, se esse homem Emanuel morreu por mim, como eu posso seguir uma vida buscando pelos meus próprios interesses? Se eu testemunhei a chaga desse coração de um Deus que chora por um povo que Ele deseja, como não entregar tudo para esse homem? Como não entregar tudo o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quiser, da maneira que Ele deseja? Deus não quer as nossas habilidades, Deus quer o nosso coração. Um coração que o ama tanto, que é transformado por quem Ele é. O escândalo de homens egoístas, invejosos, ambiciosos, cheios de maldade, sendo transformados pela glória de um Deus encarnado, carpinteiro, humilde, manso, tornando o coração de um homem que só corre por si mesmo e pelos seus próprios interesses. Homens que amam as pessoas, que amam gente. Abre comigo em Tito. Tito capítulo 2. Gente, para aquilo que o Senhor tem para fazer, o Brasil tem uma promessa do Senhor a respeito do derramamento do Espírito, assim como está descrito em Joel. Aquilo que o Senhor tem para fazer existe sim. O Brasil é celeiro de missionários, isso é verdade. Gente, a gente que tem a oportunidade de ver aquilo que outras igrejas estão vivendo em outros países, mano, não é normal aquilo que o Brasil tem, não é normal aquilo que o Brasil vive. Só que se existe essa graça do Senhor em nosso meio, isso não é só para a gente curtir e falar assim, nossa, que delícia, que não, é um derramado Espírito, uma graça do Senhor, para que a gente se prepare para algo, para um objetivo que é o plano de Deus. Então não é um bem bom que Deus decidiu derramar uma porção diferente nos cultos do Brasil, para a gente ficar aqui, ai, nossa, que delícia.
Senhor derramou o seu Espírito, preparando, instigando, capacitando, amadurecendo esses homens que iam morrer para pregar o Evangelho. Então, a gente precisa ter esse entendimento, porque senão fica vago. A gente levanta o nosso sapato para o alto, a gente clama por avivamento, mas só para ficar se empanturrando, para ficar aqui no conforto das nossas vidas. Não, o Senhor derrama algo com a finalidade de alguma coisa, que é o seu plano. O seu plano e o seu desejo. E enquanto nós estamos nele, caminhando para a concretização desse plano, nós desfrutamos da sua presença, desfrutamos de quem ele é, desfrutamos do seu amor e todas essas coisas. Então nós precisamos ter esse coração de entender o porquê que nós fomos chamados. Não é a salvação pela salvação. Deus te salvou para que fosse possível você participar, ser inserido na família de Deus, para que você participasse de algo que Deus está fazendo. Glória a Deus. Você não foi salvo só para você sentar no banco da igreja e você viver a sua rotina, correndo pelos... Você foi salvo para alguma coisa. E nós precisamos carregar esse entendimento, porque no Brasil a gente não compreende algumas das coisas, porque a gente não sofre perseguição, a gente não tem nenhum impedimento no exercício da nossa fé. E às vezes a gente acha que o avivamento é isso aqui, é isso para isso aqui. Não, nós estamos caminhando para alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Avivamento não vai ser um monte de conferência. Avivamento vai acontecer, o avivamento são homens e mulheres prostrados, cheios do Espírito, sendo perseguidos, torturados, caluniados, mas permanecendo em uma coisa, no desejo de Deus e na satisfação do seu plano. Independente do que vier, seja homem, seja morte, seja dor, independente do que vier. Não fomos salvos para a gente ficar sentado, vivendo à custa da nossa própria vida, dos nossos próprios interesses, correndo para pagar boleto, para ganhar mais dinheiro, para fazer isso, para fazer aquilo, e não dá tempo do plano de Deus encaixar na nossa agenda, porque a gente não entende o plano da salvação, o objetivo pelo qual Deus fez o que fez. Os campos estão prontos, mas faltam trabalhadores. Por que faltam trabalhadores? Porque foram salvos e se apaixonaram tanto por uma vida comum que o plano de Deus não tem mais espaço. Por isso roguem por trabalhadores, roguem por homens e mulheres que não estão satisfeitos, que não estão seduzidos pela vida comum. E quando eu digo vida comum, é a vida dessa era, os desejos dessa era, os interesses dessa era. Deus tem um plano. Qual é o plano de Deus? Tito 2, versículo 11, calma. 11, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. E essa graça que se manifestou, nos educa, para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós. Para quê? Para qual
Ele deu a si mesmo por nós, a fim, com a finalidade, com o propósito de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Por que Deus fez o que fez? Porque Ele quer um povo. Porque Ele deseja uma família. Todas as vezes que eu paro para pensar nessa manifestação, eu fico: Deus, Você me tirou da minha vida de iniquidade. Eu nunca poderia escolher por Deus. Eu nunca poderia escolher por Deus. Eu jamais, na minha maldade, na minha cegueira, poderia achar, imaginar ou desejar salvação. Eu jamais escolheria por Deus. E saber que Ele mesmo fez o trabalho todo sozinho, me resgatando de uma vida de iniquidade, me resgatando de uma vida sem Ele, para me inserir nesse desejo. Você já parou para pensar que o Deus que servimos é um Deus que usou toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade, arquitetando um plano, toda a sua inteligência, um Deus maravilhoso que não precisa de nada nem de ninguém. Fez tudo porque deseja um povo, fez tudo porque deseja uma família com muitos irmãos. Glória a Deus. Um Deus com todo o seu poder fez o que fez porque deseja gente. Isso é lindo. Isso precisa mudar para sempre as nossas vidas, ferir o nosso coração. Ferir, isso precisa nos ferir. Abre comigo em Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículo 7. O Cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua, nação, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Com o teu sangue compraste para Deus um povo de toda raça, toda língua, toda tribo, toda nação, porque esse Deus deseja um povo exclusivamente seu. Glória a Deus. Porque Ele é ciumento, zeloso. E sabe qual é a nossa visão de fé nisso, no plano de Deus? Ele vai ter aquilo que Ele deseja. Ele vai ter aquilo que Ele deseja. Ele vai ter um povo com todo tipo de gente. E nós podemos participar daquilo que Deus está fazendo. Nós podemos sim aceitar a vida cristã, uma salvação aonde a gente volta para a nossa vida comum, vivendo no nosso trabalho, buscando pelas coisas como qualquer outra pessoa ímpia busca. Um melhor carro,
uma melhor casa, a melhor viagem. Salvos, sabendo que existe uma esperança, sabendo que existe um consolo. Porque aí quando você precisa, quando a coisa apertar e você precisar de esperança, você precisar de alguém para intervir na sua oração, na sua situação, você sabe o que fazer. Você sabe aonde chegar. Você sabe a quem perguntar. Mas existe uma vida superior. Existe uma vida superior aonde salvos, mas nunca mais os mesmos, nunca mais os mesmos, que são completamente tomados pelo desejo e pelos interesses de Deus, vez após vez. João 3. João 3, versículo 28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Homens e mulheres, amigos do Senhor, que buscam pelos interesses de Deus, do jeito que Ele quer, no tempo dEle, quando Ele quiser, na medida de sacrifício que Ele quiser que a gente sofra. Sabe por quê? Porque quando a gente encontra alguém que vive e que perde pelo reino, a gente quase que fica atônito, porque não faz sentido. Nossa, mas aquela pessoa é radical demais. Sério que você vai perder? Nossa, tinha tanto tempo que eu não via isso. Não, mas você tem certeza? Você vai perder? E aí a gente começou a aceitar a ideia de que existe o evangelho e existe o evangelho radical, de pessoas que são chamadas para aquele estilo de vida, para aquele estilo de entrega, para aquele estilo de sacrifício, para aquele estilo de radicalidade. Me mostra na Bíblia! Me mostra na Bíblia que existe diferença daquilo que Jesus fala em João 6. Ele está falando é para judeu. Vocês têm que comer a minha carne. Está falando para judeu que não come carne com sangue. Vocês precisam comer a minha carne, beber do meu sangue, porque todos aqueles que se alimentam de mim vão viver pela minha causa. Depois dele ter feito a multiplicação dos pães e peixes, depois dele ter saciado a fome, ele foi pregar o evangelho. E na hora que ele pregou o evangelho, não, ei, nossa, tava bom demais pra ser verdade mesmo. Não, aí do jeito que você tá falando eu vou perder demais. Aí do jeito que você tá falando não cabe. Eu tinha uma viagem pra Disney pra fazer, desse jeito não dá. Eu não posso ficar abrindo mão da minha vida pra ficar parando por toda vez que seu espírito tenta me encher de compaixão por aqueles que ainda não comeram do cordeiro. Não dá. Eu tenho
para dar conta do recado. Muito amor por Jesus. Aí só muito amor por Jesus pra gente entender que não sou eu, mas quem vive, mas Cristo que vive em mim. Aí só muito amor por Jesus. Uau, glória a Deus. Só muito amor por Jesus para eu decidir da noite pro dia largar tudo que eu tenho e ir para a Índia. Ou só muito amor por Jesus para eu ter que abrir mão do Instagram cheio de destaque de bandeira, para eu ter que cuidar das crianças da minha igreja local. Aí só muito amor por Jesus. Porque é para as duas coisas. A maldade do nosso coração é tão enraizada que a gente consegue corromper até aquilo que é sacro. É a gente indo para a missão em nome de Deus, sem Deus. Porque aquilo que mantém o nosso coração puro é entender: aquele que é amigo de Deus, aquele que é amigo do noivo, se alegra por ouvir a voz, se alegra por entender onde foi inserido, se alegra por entender a glória de um Deus que deseja um povo e se sente privilegiado de um Deus santo assentado no trono, contar com o pó da terra que eu sou. Aquele que é amigo do noivo se alegra por ouvir a sua voz, de ouvir o choro de Deus pelo povo que Ele deseja, de ter a coragem de ir para o lugar santíssimo, ir para o lugar onde o Senhor está, o conselho de Deus, e ser testemunha do seu sofrimento, ser testemunha daquilo que Ele está chorando, ser testemunha daquilo que Ele está fazendo. Aí só muito amor por Jesus para nos arrancar da nossa vida, para nos levar nesse lugar. O amigo do noivo se alegra por ouvir a sua voz, se alegra por poder se tornar testemunha daquilo que está no coração de Deus. Amor de Deus santo por um povo, com todo tipo de gente. Meus irmãos, isso precisa nos ferir, mudar a nossa perspectiva. Porque depois que a gente aprende a fazer, fica fácil. Depois que aprende a fazer, fica fácil demais. Aí você gosta até do sofrimento, mas não porque transforma o seu caráter em imagem do filho, mas é porque você fala aqui, ó: eu, a avivalista das nações, sofrendo pelo Evangelho. Não podemos confiar no nosso coração. Nós precisamos estar num estado de auto-humilhação, de pobreza de espírito, 24/7. Não importa quantos lugares, sabe por quê? Se a gente não tiver no nosso coração o desejo de entender, mano, é um privilégio caminhar com Deus. Que escândalo é esse? Um Deus que morreu porque deseja gente, porque deseja uma família. Deus deseja uma família com todo tipo de gente. E isso precisa ser o nosso coração e a nossa mente. Quando a gente prega o Evangelho, quando a gente serve na igreja local, para tudo que for fazer. Porque senão a gente cai no perigo e aí as pessoas começam a se tornar números para nós. Número para o teu evangelismo que foi bem sucedido. A cura que vai dar o hype no teu Instagram. As pessoas precisam mais do que o teu sapato pro alto, mais do que os textos de Instagram, mais do que o teu destaque de bandeira do Instagram. Elas precisam da vida de Deus. O poder do Evangelho que é poderoso para salvar. Glória a Deus. Homens que buscam a glória de
os olhos como Paulo, se Ele me salvou, estou certo de que Ele é poderoso para salvar qualquer um. Esse coração é que entende o convite da grande comissão como um compromisso para você assinar. A partir de agora você não tem nome nem tem face. Só eu vou me exibir. Só eu vou me mostrar. E o meu nome vai crescer mais alto, mais alto, mais alto e mais elevado para todos os povos, porque Ele é digno de receber a recompensa do seu sacrifício. E as nações são a tua herança. Sabe por que aquela música diz nunca mais haverá dor? Às vezes a gente sente porque é só uma questão de que a gente vai ser arrancado desse mundo. Não é a finalização somente disso. Abre comigo em Apocalipse 21. Deus é lindo e o plano dele é lindo. Glórias ao Senhor, o plano dele é lindo demais. Ele é digno mesmo do nosso sofrimento. Ele é digno do fruto do nosso ventre. Ele é digno de tudo. Ele é digno das nossas lágrimas. Ele é digno se não precisa a gente passar fome, passar frio, a gente não enterrar os nossos parentes. Ele é digno de nos tomar uma medida, de nos roubar o direito de viver a nossa própria. Ele é digno de nos roubar, nos capturar e nos tomar para Ele, só para a sua glória, para o seu desejo, para que Ele se exiba. Porque nunca mais haverá dor. Porque todas as nações, todos os povos serão felizes no Filho de Deus, e Ele será a sua herança, e Ele será o seu galardão, e Ele será o seu tesouro. Por isso que nunca mais haverá dor. Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Glória a Deus. Ele vai ter aquilo que ele deseja. Isso muda tudo. A forma como a gente evangeliza, a forma como a gente vai para as missões. A gente não está fazendo nada. Nós não estamos provocando nada.
a gente vai com uma humildade de coração de que Deus está fazendo. Deus está correndo pelo seu próprio desejo e efetuando tudo aquilo que é necessário para que Ele tenha o seu próprio desejo, dependendo de si mesmo e da sua própria palavra. Então a gente vai humilde, não achando que a gente vai chegar a pregar o evangelho para as nações ou para as pessoas como se a gente estivesse começando alguma coisa. Não existe nada que vem da gente. E o que vier tem que queimar, tem que ser jogado como lixo, como tralha. Nada de nós pode ser reciclado. Homens e mulheres que se tornaram amigos de Deus, que correm pelos seus interesses. E a alegria do amigo do noivo é ouvir a sua voz. Saber pelo que ele está chorando. Saber o que ele tem a dizer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa rotina. Homens que desejam ouvir o Senhor. E que quando o escutam, se tornam testemunhas daquilo que viram e ouviram. Se tornam escravos daquilo que contemplaram. No coração de Deus, como eu posso, depois de ter visto o choro de um Deus Santo, clamando um desejo ardente, obstinado por um desejo, um povo, uma família, com gente, com todo tipo de gente. Como saber disso? E viver uma vida egoísta, correndo pelos próprios interesses. Uma vez o Senhor me deu uma visão aonde eram os últimos dias, os fins dos dias, e eu via o Senhor descendo e eu glorificava e pulava, mas eu via todas as outras pessoas se dobrando, mas que não conheciam porque tinham rejeitado o Filho. E eu vi o rosto de uma pessoa olhando para mim e dizendo: você sabia e não me contou. Você sabia e você não me contou. E eu sei que não é a respeito, eu não estou falando aqui, gente, teologicamente a respeito de salvação. Eu estou falando sobre um encontro pessoal que o Senhor falou comigo em constrangimento com a minha falta de compaixão e de correr pelas coisas de Deus e pelos interesses de Deus. Como que vocês sabem que existe um Deus cheio de glória, cheio de verdade, cheio de bondade, cheio de consolo, cheio de beleza, e não correm como a mulher samaritana falando para toda a cidade: ei, aquele que nós estávamos esperando, será que ele não é o Messias? Será que ele não é aquele que nós esperávamos? Deus precisa nos moer. Deus precisa nos moer, nos ferir. Chega de buscar só pelos próprios interesses. Sabe por quê? Porque se você falar: não, eu só vou aqui, é só minha faculdade aqui quando eu terminar. Não, deixa eu só eu trocar de carro porque agora a família cresceu. Não, deixa eu só levar os meninos pra aquela viagem. Não, deixa só isso. Não, deixa, calma, eu já vou, mas deixa só. É aquele que coloca a mão no arado e olha para trás.
que não escutaram aquilo que é o motivo da tua vida. Ele não é o motivo do teu amor. Ele não é o motivo do teu amor. Por que então que nós não temos tempo para correr por aquele que nos salvou? Ele nos salvou e nos inseriu na sua vida. Meu Deus. Será que dá tempo para Deus? Será que dá tempo? Deus vai até aquilo que Ele deseja. Ele não é um Deus inseguro que fica mendigando a atenção de homens. Ele vai ter aquilo que Ele deseja. Mas Ele é zeloso, lindo, cheio de graça e de verdade, que diz: eu tenho um convite para uma vida superior. Aqueles que amam com Deus, aqueles que o seu desejo não é a sua alegria, a sua satisfação não é ministério, a sua satisfação não é nem a família, a sua satisfação é o Senhor. O Senhor. Enquanto eu estou amando o Senhor e o Senhor me permitir que eu viva esses sonhos que eu desejo, amém. Mas se não tiver, Ele é mais do que suficiente e Ele não precisa me convencer de gastar a minha vida para Ele. Ele não precisa argumentar. Ele não precisa argumentar. Será que, por favor, você pode abrir mão um pouco do entretenimento? Deixa eu te mostrar como que eu sou lindo. Eu sei que você vai apaixonar. Deixa eu te mostrar o meu desejo. Deixa eu te mostrar o meu plano. Deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo desde a eternidade. Deixa eu te mostrar aquilo que eu posso fazer com a sua vida. Se você quiser andar comigo como Enoque andou, se você quiser abrir mão de tudo como Abraão, deixa eu te mostrar. Deus precisa nos ferir. E tirar tudo e todas as coisas que nos fazem querer colocar na balança. Se todas as vezes você precisa decidir entre Deus e um caminho, você precisa decidir entre Deus e uma coisa, cara, larga a mão. Deus não entra numa escolha de nada. Ele é a única opção e o caminho pelo qual a gente deve andar. Amém. E Ele não tem que nos convencer disso. É só você gastar um pouco de tempo, parar um pouco só, parar só um pouco para observar quem Ele é, para observar seu coração. Abre comigo em Gênesis 18. Nós já estamos finalizando. Esse é o exemplo de um homem que cantou com Deus, que abriu mão do filho da promessa, que ele é apaixonado pelo Deus da promessa, e não pela promessa em si, não pelo ministério, não pelas vias do que o Senhor pode fazer, não, pelo próprio Deus, desejo pelo Senhor. E o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda.
ainda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco como este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que se refaçam as forças, visto que chegaram até esse servo de vocês, e depois poderão seguir em frente. Abraão estava cuidando ali da sua própria vida, e de repente, quando ele levanta os seus olhos, eis que existem 3 homens na porta da sua tenda. Abraão não titubeia, ele corre direto, se prostra e diz: se eu puder obter favor diante de ti, fica um pouco com este teu servo. E você vai ler nos próximos versículos que aqui é o começo da promessa que o Senhor dá a Abraão, o filho da promessa. Que Saraí ainda não é exatamente a promessa do filho que a gente vai ver nos capítulos seguintes, mas aqui a conversa de Deus com Abraão: eu vou fazer algo, eu tenho uma promessa. E você vai ver que nos versículos seguintes o Senhor tem essa conversa com Sara. Abraão, na promessa da vida de Abraão, a promessa da vida de Abraão, Abraão não dá nem pitaco na conversa, porque completamente atento a uma coisa: o que ele veio fazer à porta da minha vida? Qual que é o desejo dele? O que esse Deus está fazendo ao ponto dele ter vindo na porta da minha tenda me provocar? E nos versículos seguintes, versículo 18, 16, quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles. Abraão ia com eles aonde eles fossem, para fazer o que é que eles quisessem fazer. Abraão ia com eles. O desejo, o coração de um amigo de Deus: não importa o que você quiser fazer, o que você quiser falar, você me tomou de uma maneira, eu preciso te perseguir. Não importa o que eu estiver fazendo, eu largo tudo para correr até a entrada da tenda e ouvir a sua voz, e o teu plano e o teu desejo. Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo? Não é certo. Isso aqui é quase de se escandalizar, porque, sinceramente, será que eu devo esconder de Abraão o que estou prestes a fazer? Será que Deus santo, perfeito, que não precisa de homem nenhum, que não precisa de ninguém, será que Ele deve me contar aquilo que Ele está prestes a fazer? Será que Ele deve? Será que devo esconder? Isso aqui é o plano de Deus para Sodoma e Gomorra. Deus tem um plano e Ele está correndo com o seu plano e com a sua agenda. E no meio na satisfação do seu desejo, do seu plano, Ele encontra homens que correm na tenda como Abraão, que andam com Ele, que caminham com Ele, que desejam ouvir a sua voz, que choram por aquilo que Ele chora. Com a mulher de fluxo de sangue que atravessa a multidão toda para alcançar somente a barra das vestes, ao ponto do Senhor dizer: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Existe uma fome, um desejo de homens que querem caminhar com Deus, um toque diferente, ao ponto do próprio Deus assentado no trono olhar para nós e dizer: será que eu devo esconder de você aquilo que eu vou fazer no Brasil? Será que eu devo esconder do Lucas? Será que eu devo esconder
estava prestes a fazer. É esse o coração que a gente precisa ter para as missões. Homens que desejam o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Noé andou com Deus. Hebreus 11, Noé foi avisado por Deus a respeito de coisas que ainda não se viram. Noé, eu estou prestes a fazer uma coisa. Será que eu posso contar com você para satisfazer o meu desejo? O Senhor está nos provocando hoje. O Senhor veio à porta da nossa tenda hoje. Nós vamos titubear ou nós vamos correr sem duvidar, sem calcular o custo à porta da tenda, se eu puder obter favor diante dos seus olhos. Me deixa participar do que o Senhor está fazendo, se eu puder. Se eu puder caminhar contigo como Enoque caminhou, se eu puder. Se eu puder entregar tudo que eu tenho, como Abraão, se eu puder. Chega de calcular custo, da gente olhar para o rosto do Senhor e dizer: até onde eu posso ir para te agradar, mas provar de todas as paixões que eu posso nessa vida e viver uma boa vida. Eu não estou falando de pecado, estou falando do conforto da vida comum que tenta nos seduzir, que quer fazer a gente esquecer amanhã o que a gente viveu aqui e colocar em jogo o maior convite que o homem pode receber de Deus. Por causa de qualquer outra coisa, por causa de casa, por causa de carro, por causa de trabalho, por causa de vida amorosa, por causa de namoro, por causa de fofoca, por causa de qualquer outra coisa. Homens que entenderam o convite de Deus. Se eu puder obter favor, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, até onde você me deixará ir? Não é até onde o Senhor deixa para eu viver ali, no limiar de uma vida que tem sacrifício, mas uma vida que vive e corre dos seus interesses, não para por ninguém, não pode perder pelo Evangelho. E quando você perde, é motivo de fogos no mês, porque você fez um sacrifício pelo Evangelho. É pra gente sacrificar tudo, o tempo todo, toda hora. É um estilo de vida, não existe isso de evangelho radical. Existe o Evangelho. Existe o Evangelho de Deus, que custa tudo. Não custa um pouco, não custa pouco, custa tudo. Paulo não estava querendo ser poeta quando ele disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. Não, é porque Paulo sabia a palavra que causa o seu próprio efeito. A minha vida não cabe mais a partir daqui, não tem espaço. Não é até onde dá para conciliar, até onde o Senhor me deixará ser santo como o Senhor é, até onde o Senhor me deixará ir no seu coração, até onde o Senhor apaixonará os meus olhos, até que nada mais importe, até onde o Senhor vai ser tudo em mim, ao ponto de eu perder tudo, ao ponto de eu perder
te tocar.